Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre Klaus Câmara, sim, uma bomba. O ex-diretor executivo de futebol do Grêmio rompeu o silêncio. Eu vim há alguns dias entrando em contato, tentando convencer para que ele me concedesse uma entrevista. Finalmente ele topou falar e deixar muito claro, até por justiça, eu fui um grande crítico do Klaus Câmara e consegui elucidar algumas situações. Por exemplo, eu cobrava muito, por que o Klaus não falava? Por que o Klaus não dava entrevista? Como é que aconteceu a negociação com o Thiago Neves? Qual era a autonomia do Klaus Câmara? Por que o Grêmio acabou demitindo? Como é que aconteceu essa demissão? Pois o Klaus teve um cuidado, não quis falar, por exemplo, em dia de jogo, mas a gente manteve um contato e ele acabou quebrando o silêncio e a partir de agora eu vou destacar tudo isso aqui com vocês, tá bom? Dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha, quem não se inscreveu se inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Bom, eu vou dividir então essa matéria em contrato do Thiago Neves, como ele se deu, a autonomia e contratações por parte do Klaus Câmara e como aconteceu a demissão. Bom, como é que acontece o contrato do Thiago Neves? Vocês vão lembrar que o Thiago Neves ele foi contratado pelo Grêmio na terceira tentativa. Por duas vezes se tentava de alguma maneira colocar o Thiago Neves num negócio que envolvesse o Luan. Lembram disso? O presidente Romildo Bolzan Júnior sempre gostou muito do Thiago Neves, era uma contratação que o presidente gostaria de ter feito há algum tempo. Mas quando o Thiago Neves conquistou uma Copa do Brasil, se eu não me engano, ele fez o famoso vídeo lá do Chupa Grêmio, e isso caiu muito mal entre a torcida do Grêmio. Então a pressão da torcida, até nas redes sociais, evitou que o Thiago Neves fosse trocado pelo Luan, num ano, por exemplo, que o Luan tinha sido campeão já de Libertadores, era um jogador já consagrado no Grêmio. Pois bem, surge a oportunidade novamente porque o Thiago Neves tinha ficado sem contrato com o Cruzeiro. O que fez o Klaus Câmara? Buscou o contato do Thiago Neves a partir de um desejo também do presidente Romildo Bolzan Júnior. O Klaus Câmara foi a BH. Por que o Klaus Câmara foi até Belo Horizonte? Porque o Internacional tinha interesse no Thiago Neves e o Thiago Neves estava próximo de vir a Porto Alegre para ouvir a proposta e assinar o contrato com o Internacional. Ou seja, se o Grêmio não contratasse o Thiago Neves teria acertado com o Internacional. Isso é um fato. Aí acontece o seguinte, chega em Belo Horizonte, no hotel com o representante, com o empresário e também com o Thiago Neves, e o Klaus Câmara acerta todas as bases salariais e um contrato já fixo de um período de 2 anos. Só que acontece o seguinte, lá pelas tantas, antes de definir esse negócio, o Klaus Câmara entra em contato e faz uma videoconferência com o CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, e com o presidente Romildo Bolzan Júnior. No meio dessa conversa, tem um entendimento por parte do presidente Romildo Bolzan Júnior e do CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, de que não pegaria bem, com a pressão do torcedor, um contrato de 2 anos com o Thiago Neves, um jogador que estava, entre aspas, queimado publicamente até pelo rebaixamento do Cruzeiro e as brigas que ele tinha tido lá com a direção de futebol. E aí surge a ideia, segundo me garantiu o Klaus Câmara, de que a ideia da cláusula, que eu considerei aqui cláusula absurda do Thiago Neves, teria partido de Carlos Amodeu, CEO do Grêmio, em que colocaria uma cláusula de produtividade facilmente atingida e com isso naturalmente ele faria um contrato de 1 ano renovável por mais 1 e naturalmente ele teria os mesmos 2 anos de contrato. E aí vocês vão lembrar que na apresentação do Thiago Neves me marcou muito essa frase e depois quando eu trouxe a notícia da cláusula que tinha o contrato do Thiago Neves, eu lembrei muito disso, que o presidente Romildo dizia o seguinte, foi feita uma situação específica para trazer para a contratação do Thiago Neves. Então me garantiu o Klaus Câmara que a ideia foi de Carlos Amodeu, CEO do Grêmio, de que tivesse essa cláusula para que o torcedor, de maneira geral, não exercesse tanta pressão contrária à rejeição do nome do Thiago Neves. Pois bem, aí está contratado o Thiago Neves. A partir desse momento, eu quero falar sobre a autonomia que o Klaus Câmara me garantiu e vou usar frases que ele me colocou aqui. Não tinha autonomia como executivo de futebol. Nunca tive legitimidade na minha função. Frases, abrindo aspas, para frases do Klaus Câmara. Bom, o que acontece nesse momento, tá? O Klaus Câmara, ele foi selecionado entre tantos outros profissionais que concederam entrevista para o CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, e foi o próprio Carlos Amodeu que indicou, olha, de todos que eu ouvi, o mais capacitado é o Klaus Câmara. Só que a partir da chegada do Klaus Câmara
dentro do departamento de futebol do Grêmio, o Klaus Câmara entendeu que em determinado momento ele era praticamente um secretário do Grêmio, porque ele não tinha autonomia das contratações. Tudo que acontecia, ele discutia com o técnico Renato Portaluppi, ele chegava a alguns nomes que o Renato gostaria de ter no Grêmio, mas, segundo o Klaus Câmara, quando chegava na competência do departamento de futebol acima de quem decide, no caso o CEO Carlos Amodeu ou o presidente Romildo Bolzan Júnior, não se ia adiante nessas contratações em função dos custos. Alguns jogadores citados: Keno, jogador que está no Atlético Mineiro; Jô, jogador que está no Corinthians; Cano, Germán Cano, jogador que está no Vasco; Cuejar, jogador que está no mundo árabe; Stuani, jogador que está na Espanha; e Rafael Carioca, que está no México, além do Lucas Leiva, jogador que está na Itália. Todos esses jogadores foram prospectados, mas num determinado momento, segundo me garantiu Klaus Câmara, a cúpula do Grêmio, através do CEO Carlos Amodeu e do presidente Romildo Bolzan Júnior, não autorizava essa contratação em função de custos. Vamos lá, eu anotei muita coisa aqui, tá? Sobre ainda na questão da autonomia, entrevistas, eu cobrei muito o Klaus Câmara. Klaus, por que você não fala? Eu quero ouvir o diretor executivo de futebol do Grêmio. Por que o diretor do Grêmio não fala? O Klaus Câmara me garantiu que ele precisava de autorizações para falar. E desde a chegada do Dr. Paulo Luz, vice-presidente de futebol do Grêmio, quem decidia quando ou se iria falar o Klaus Câmara era o Dr. Paulo Luz. Segundo me garantiu o Klaus Câmara, ele não tinha liberdade para poder se direcionar à imprensa. E eu penso que isso seja muito grave. Um outro detalhe: Soteldo foi oferecido para o Grêmio antes de fechar com o Santos. Internamente se considerou que o Soteldo era um anão. Bom, eu também, se estivesse no lugar da direção do Grêmio, eu consideraria a mesma coisa, mas ele tem bola no corpo, né? Uma coisa é eu aqui daqui a pouco dar uma zoada como jornalista, como torcedor, e outra coisa é o departamento de futebol. Então o Soteldo foi oferecido ao Grêmio antes de fechar com o Santos, tá? Eu quero pegar muito nessa situação da autonomia, que o Klaus Câmara deixou muito claro que o desgaste começou a acontecer com o CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, justamente porque ele buscava uma autonomia para que ele pudesse realizar algum tipo de contratação, para que ele pudesse buscar um outro tipo de jogador mais qualificado, mas ele geralmente acabava sendo podado pelo CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, por isso que ele não tinha autonomia de contratação. Ele me citou também, eu perguntei para ele sobre algumas situações de determinados jogadores. Por exemplo, a questão do Diogo Barbosa. Klaus Câmara garante que foi um negócio feito completamente sobre a batuta do Carlos Amodeu, que o Klaus Câmara não participou sobre a contratação do Diogo Barbosa. A questão de laterais, o Renato queria o Edilson, que está acertado, que acabou acertando com o Goiás, mas o Klaus Câmara, nesse momento, ele cravou o pé e mostrou por A mais B que era importante para o Grêmio contratar o Orejuela, e por isso que acabou vindo o Orejuela. Preste atenção nessas frases que eu estou batendo aqui: sou executivo e não executor. Não posso ser transformado num secretário apenas do Grêmio. Não tinha autonomia como diretor executivo de futebol. Nunca tive legitimidade na minha função. Algumas das frases do Klaus Câmara. Como se deu a demissão do Klaus Câmara? O Grêmio foi jogar contra a Universidade Católica no Chile, lá em Santiago, acabou perdendo a partida. Durante o voo, a sensação do Klaus Câmara é que ele seria demitido. E já se tinha uma sensação que seria demitido, e eu tinha essa informação também, que seriam demitidos o Klaus Câmara, diretor executivo, e o preparador físico do Grêmio, Márcio Meira. Bom, na volta do Chile, o Klaus Câmara tinha certeza que seria demitido. O que fez o Klaus Câmara? Ele começou a conversar com o Renato para saber o que o Renato tinha de informação. E o Renato tinha informação que ninguém seria demitido. Eu imagino que o Renato em algum momento tenha conversado com o presidente Romildo Bolzan Júnior. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque na sexta-feira, quando teve a famosa entrevista coletiva do presidente Romildo ao lado do Renato, em que o presidente Romildo confirmou a demissão do Klaus Câmara, o presidente Romildo Bolzan Júnior pediu que o Vitor Rodrigues, assessor de imprensa do Grêmio, divulgasse uma nota para a imprensa em letras garrafais, garantindo que não haveria nenhuma mudança no departamento de futebol. E aí eu perguntei para o Klaus Câmara: como que teve uma nota dizendo que não ia ter nenhuma demissão e minutos depois você foi demitido? Palavras do Klaus Câmara: fui procurado pelo Dr. Paulo Luz na manhã da sexta-feira, poucos minutos antes da entrevista coletiva. Palavras do Klaus: poucos minutos antes da entrevista coletiva. Fui procurado pelo pelo vice-presidente de futebol, Dr. Paulo Luz, e o Paulo Luz acabou me comunicando minutos antes da entrevista. Realmente, quando a nota foi emitida, não tinha a demissão de ninguém. A partir dessa nota, minutos antes da entrevista, ele foi procurado pelo Paulo Luz, garantindo que ele estava demitido e com o seguinte argumento: o Grêmio está te demitindo para te preservar, para que você não fique como grande culpado da história. Não entendi muito, né? Porque se ele foi demitido, naturalmente nós todos imaginamos que o culpado da história realmente acabava sendo ele. Então tem uma situação aí que é muito clara.
Ele tinha a informação que seria demitido durante a viagem, o Renato disse para ele que não teria demissão nenhuma, teve uma nota da assessoria de imprensa na manhã da sexta-feira de que não teria nenhum tipo de demissão e minutos depois, na entrevista coletiva, foi confirmada a demissão do Klaus Câmara. Bom, o Klaus Câmara, a partir daí, quando eu divulguei o vídeo, vocês lembram quando eu trouxe o vídeo dando a cláusula absurda que tinha do Thiago Neves? Quando esse vídeo vazou e ele chegou na diretoria do Grêmio, o Klaus Câmara entrou na sala do presidente Romildo Bolzan Júnior. Lá na sala do presidente Romildo Bolzan Júnior estava inclusive a esposa do presidente Romildo Bolzan Júnior junto, e o Klaus deixou muito claro para o presidente: presidente, eu preciso ser blindado a partir de agora. Porque quando eu fiz esse vídeo, eu fui diretamente no X da questão. Quem é que foi a BH e contratou o Thiago Neves? O diretor executivo de futebol, Klaus Câmara. Então essa cláusula é motivo de culpa do Klaus Câmara. Mas o Klaus me garante que essa cláusula foi uma ideia do CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, justamente para que não impactasse diretamente no torcedor do Grêmio de uma forma negativa, 2 anos diretos de contrato com o Thiago Neves. Então essa situação que eu estou trazendo para vocês, dessa conversa que eu tive com o Klaus Câmara, nós ficaríamos aqui horas e horas e horas e horas falando mais sobre essa situação, mas deixando muito claro que o Klaus Câmara bateu muito nessa tecla e repetiu muito essas frases. Nunca tive legitimidade na minha função. Sou um diretor executivo e não apenas um executor. Não posso ser um secretário do Grêmio. Então, trazendo para vocês de que maneira aconteceu o contrato do Thiago Neves, a autonomia que não tinha o Klaus Câmara sequer para dar uma entrevista e principalmente como se deu a demissão do Klaus Câmara do cargo de diretor executivo de futebol do Grêmio. Abraço todo mundo aí, dá o like, dá o vídeo no vídeo se gostou, dá o joinha, se inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Lembrando, né, o que eu botei no card aí, o Thiago Neves estava acertado com o Inter e aí o Grêmio se apressou para anunciar o Thiago Neves. E depois o Thiago Neves não ficou. Agora o Thiago Neves está no Sport Recife. Abraço todo mundo aí. Até daqui a pouco.